E aí, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para trabalhar com um assunto massa, que esse assunto aqui é ligação molecular, continuando a nossa parte de ligações químicas, já que nós vimos a ligação iônica, vamos ver agora a chamada ligação molecular, que algumas pessoas também chamam de ligação covalente. E aí, amigo, como é que funciona isso? Bom, vamos fazer nosso trabalho aqui, porque esses slides estão show de bola. Vamos, amigos, vamos nessa, que eu quero ver você. Bom, a ligação, lá na ligação iônica, lá atrás, você via que ela tinha transferência de elétrons, Nessa ligação molecular, é uma outra maneira de acontecer a ligação química, só que é com compartilhamento de elétrons. Como é que seria esse compartilhamento de elétrons, amigo? Bom, inicialmente eu vou lhe mostrar aqui como é que a coisa funciona, porque é assim, para você que está assistindo, que quer entender mesmo a ligação a fundo, você vai começar a ver como a gente está fazendo agora. Mas se você quiser aquela parte mais assim, para você memorizar aquele macete, é depois disso daqui, tá certo? Então você pode adiantar se você quiser, senão você para aqui, dá uma olhadinha legal, bacana, que eu vou lhe mostrar como é que isso funciona. Então se eu tenho, por exemplo, H2, primeira coisa que eu tenho que saber é que o hidrogênio ele tem um elétron, ele tem uma camada com um elétron. Como é que funciona isso, amigo? Bom, você tem o átomo de hidrogênio, você tem um elétron em uma camada. Então você tem a camadinha dele e a camadinha dele tem um elétron. Como é H2, significa dizer então que vão ser dois hidrogênios, e o elétron não muda, cada um com um elétron. Como nós já vimos lá atrás, você sabe que existe a possibilidade do hidrogênio se estabilizar com dois elétrons apenas. Na verdade, não é nem a possibilidade. É o que ele precisa, dois elétrons. Porque ele precisa de dois, amigos, porque ele só tem uma camada, a camada K, que comporta no máximo dois. Só que você percebe que se um hidrogênio transferir para o outro, isso não vai dar certo. Por quê? Porque o H transfere para o H, um fica sem nada, outro fica com dois. Então, na verdade, isso aí não é uma ligação, porque ligação é para a estabilidade de ambos. Isso aí, na verdade, seria interesse, onde um tira tudo que o outro tem. Então, não é bem assim. Amiga, então como é que eles devem fazer? Bom, vocês vão perceber o seguinte, tem os dois hidrogênios aí, não é isso? Cada um com uma camada, sua camadinha, cada uma com um elétron. Mas eles precisam de dois. Então, o que é que eles fazem? Ele faz isso daqui, ó. Show de bola, amigo. Então perceba que não houve transferência de elétrons. O que aconteceu aqui foi o quê? Um compartilhou elétron com o outro. O que é de um passou a ser do outro. Ambos ficaram com os dois elétrons. E aí quer dizer que eles estão instáveis. Ah, então isso seria ligação? Teoricamente sim. Mas você pode fazer, por exemplo, também com HCl. Com HCl a coisa funciona assim, ó. Você tem o HCl e aí você tem o cloro, que ele tem três camadas eletrônicas, junto com o hidrogênio, que isso aí a gente já viu lá no diagrama de Pauli. Então o que acontece aqui? O hidrogênio com um, você já está sabendo, agora vamos fazer o cloro. Na primeira camada, o cloro tem dois elétrons. Então a primeira camada, que é circular, ele vai ter dois elétrons. A segunda camada, ela já tem 8 elétrons. Já a segunda camada elíptica, ela já tem 8 elétrons. Beleza, os 8 estão aí bonitinhos. E a terceira e a última camada dele são 7 elétrons, que é justamente da família 17, que o pessoal chama de família 7A. Então você percebe que com 7 elétrons ele não está estável. Ele precisa ficar com 8 elétrons. E o hidrogênio está com um que precisa de 2. O que é que isso quer dizer? Que se o hidrogênio der para o cloro passa a ter 8, mas o hidrogênio fica sem nada. Não é a estabilidade de ambos. Se o cloro der para o hidrogênio fica com 2, mas o cloro passa a ficar com 6. Também não fica estável. Então o que acontece aqui, amigo? Eles têm que fazer isso aqui, ó. Ó o que acontece aqui, ó. Os dois, aí, show de bola, amigão, esse efeito tá massa. Os dois fazem o quê? Os dois ficam juntinhos, arrumadinhos, bonitinhos, e aí esses dois elétrons que estão aí, tanto é para o hidrogênio quanto é para o cloro. Então você percebe que o hidrogênio tem os dois, que está aí compartilhando com o cloro, e o cloro que tem 6 lá na camadinha dele, com esses dois compartilhados, na verdade são 7, né? Mas 6 estão fora do compartilhamento. Compartilhou os dois, um abraço. Ah, amigo, mas eu tenho que fazer isso aí na hora da prova e não sei o que, eu quero só acertar. Bom, amigo, se você quer só acertar, você pode usar as chamadas regras práticas. Como é que a regra prática funciona, amigão? A regra prática ela é simples. A regra prática, basta que você não tenha metal. Porque se você tiver metal com algum tipo de elemento, ou uma metal ou hidrogênio, vai haver uma transferência de elétrons. Ou seja, a sua ligação vai ser
iônica. E sendo iônica, aí, amigão, não é o que a gente está estudando. Então, quer dizer que não pode ter metal. Então, se aparecer assim, por exemplo, se aparecer P2O5, aí você vai na tabela, vai ver que o fósforo é um ametal e que o oxigênio também é ametal. Se os dois são ametais, a ligação é molecular. NH3, aí você vai ver que o N é um ametal e o hidrogênio é o próprio. Então essa é a regra prática para você poder dizer logo se é ou não é. Mas se você quisesse, você poderia abrir aquilo ali como a gente fez no começo, para você poder ver a estrutura. Mas isso não é desnecessário. Mas é bom você também saber de onde é que vem e depois você pegar essas regrinhas decoreba. Agora, se você pegar SO3, a mesma coisa. Os dois são ametais, dois ametais. Ah, mas se você quiser pegar, por exemplo, se você quiser pegar o Br2O3, significa dizer o quê? Significa dizer que o bromo é ametal e o oxigênio é ametal. E aí você tem eles tranquilo, de boa, sem maiores problemas. CO2 a mesma coisa. Carbono ametal, oxigênio ametal. Tudo igualzinho aqui, ó. HCl foi o que nós vimos. O H é o H e o Cl é ametal. H2 foi o primeirão. Só tem hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Agora tome cuidado aqui, ó. Esse composto, o tricloreto de alumínio, ele na verdade, aí o pessoal que decora tem que decorar, saber que esse cara, apesar do cloro ser um metal e o alumínio ser um metal, ele é um composto molecular. Se você achou a aula de ligações iônicas, você deve saber que todo composto iônico precisa ter temperatura de fusão elevada, temperatura de ebulição elevada, ser sólido nas condições ambiente, ser mau condutor de corrente elétrica quando sólido e bom condutor quando é solução aquosa ou fundido. Então quer dizer que aí nesse caso não é isso que está acontecendo. Na verdade essas características não se enquadram nesse cara aí. Aí você teria que decorar ele como exceção. Mas quando cai numa prova, o cara fala assim, ó, tricloreto de alumínio com temperatura de fusão relativamente baixa, aí já está lhe dando a dica para saber que ele não é um composto iônico. Mas para o cara que decora, isso acaba virando exceção. Aqui a mesma coisa, o berílio também, ó, hidrogênio, e o berílio é um metal alcalino terroso. Mas também ele é molecular, pela mesma história do tricloreto, tá certo? Aí cabe a você. Agora é bom você saber uma coisa também, viu? Quando você pega uns compostos maiores, por exemplo, CaCO3, aí você tem o Ca que é metal, carbono que é metal e oxigênio que é metal. Então significa dizer que nesse caso você tem ligação iônica e ligação molecular, porque você tem a do metal com a metal iônico e a outra é molecular. Aí você vê todo mundo aí, ó, todo mundo bonitinho, todo mundo tranquilo. Aí o alumínio nesse caso é diferente, porque ele não é o AlCl3. Aí você tem, ó, metal, a metal, a metal. Todo mundo aí, ó, todo mundo é assim, todo mundo é desse jeito. Então significa dizer que nesse caso aí, como tem o metal, todos são compostos iônicos. A ligação iônica, ela prevalece, tá certo? Então não vai dizer que é molecular, porque tem mais ou menos, não sei. Se tem uma ligação iônica, o composto já é iônico, tá certo? Agora, os moleculares, quais são as características dele? Bom, lá os compostos iônicos só podem ser sólidos, já eles não. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Isso aí vai depender de uma coisa que a gente vai ver lá na frente, quando for falar de ligações intermoleculares e por aí vai. Mas é bom você saber já que ele não tem um estado já definido, tá certo? Mas também, deixa eu sair daqui de cima, que eu já fico aqui atrapalhando. Ele tem baixa temperatura de fusão e de ebulição, quando você compara com os compostos iônicos ou metálicos. Pode ser solúveis em água, pode ser solúvel em solvente orgânico, ou até mesmo nos dois. Isso aí vai depender. E aí você vai ver também lá na frente. Mas é bom saber que ele já não tem nada definido. Tudo depende. Geralmente não conduz eletricidade, nem puro, nem quando dissolvidos em água. Mas tem os ácidos que não fazem isso, que também a gente vai ver lá na frente. Então tem um bocado de coisa para a gente ver lá na frente, né? Então saber que os moleculares não são nem sólidos, nem líquidos, nem gasosos, assim especificamente, pode ser qualquer um dos dois. A temperatura de fusão e de ebulição geralmente é baixa, pode se dissolver em água ou não, ou até dissolver em água em compostos orgânicos. E os ácidos a gente vai ver também com relação à condução de eletricidade, uma coisinha chamada ionização, tá certo? Eu fico para lá e para cá, para poder a gente ver. Os tipos de ligações moleculares. Quais são os tipos de ligações que nós temos? Bom, a primeira ligação é a ligação normal. Ligação normal também chamada de simples. É aquela ligação que você tem uma espécie você
funde os orbitais que estão incompletos. Só que isso aí é a teoria, né? A teoria diz assim, né? Você tem orbitais incompletos, aí quando você une um orbital incompleto com outro, você vai ter algo desse tipo aqui, ó. Você tem assim, por exemplo, você tem isso aqui, HH, só tem um tracinho, que seria a ligação simples, que é o que o pessoal chama de ligação simples, que a gente vai aprender a fazer isso, ó. Todo mundo aqui que só tem a ligação simples, todo mundo aqui, ó, é ligação normal. Tem também as ligações múltiplas, que podem ser duplas ou triplas. Essa daí já tem mais de um par de elétrons que é compartilhado entre os átomos. Isso funciona como, amigo? Bom, isso aí você vai ver também que vai aparecer assim, ó. O dupla O, N tripla N, S dupla C, H simples C tripla N, e aí você vai vendo que pode ser desse jeito, tá certo? Agora veja, você tem ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Tem uma coisa interessante com relação ao carbono. O que é interessante, amigo? Você vai ter o seguinte, deixa eu subir aqui para você poder ficar ligado. Aqui é o seguinte, você tem um tipo de ligação, você tem o comprimento da ligação e você tem a energia que existe nessa ligação. Então como é que isso funciona? Bom, a ligação simples é aquela ligação que você tem somente um tracinho, não é isso? Repara que essa ligação, o comprimento dela é de 154 picômetro, que o pessoal chama de picômetro. E a energia necessária para romper essa ligação é de 346 kJ por mol. Agora repara que na ligação dupla, o que acontece é o seguinte, já diminuiu o comprimento, porque a proporção que você vai fazendo outra ligação entre os mesmos átomos, a tendência é que eles se atraiam mais, eles vão se atraindo mais. Então diminui a distância, é mais difícil de quebrar, aumenta a energia. E a ligação tripla, do mesmo jeito, se aparecer outra ligação, aí você já tem uma distância menor, aí você vai precisar, para quebrar as três, de uma energia maior. Mas você percebe que a simples, ela é mais forte do que até a dupla, porque você percebe que o valor que é 346, ele não dobra. Então quer dizer que a ligação que foi acrescentada, ela é mais fraca do que a que já tinha. Mas de qualquer forma, você já tem seu composto aí bonitão. E para que serve isso, amigão? Bom, isso aqui é o seguinte, ó. Existe uma ligação também chamada ligação dativa ou coordenada. Essa ligação é o seguinte, ela só ocorre se um dos átomos já tiver completado o seu octeto ou o seu dueto. Como é que isso funciona? Você tem aqui, por exemplo, você tem um elemento A qualquer. Digamos que esse elemento A, ele está com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua última camada. E o elemento B, aí ele já está com 8 elétrons na última camada. E o elemento B, digamos que o elemento B, ele tenha 2, 3, 4, 5, ele tenha 6. Então ele não está estável. Agora perceba o seguinte, o que é que vai acontecer aqui? Você viu lá no primeiro que o H se uniu com outro H e ficaram com 2 os dois. O H se uniu com o Cl, o H foi para 2 e o Cl foi para 8. Agora aqui o que acontece é o seguinte, ó, nesse caso aqui da ligação, que é chamada ligação dativa, quando você tem esses dois carinhas aqui, ó, bonitos, bem legais, esses dois carinhas aqui, sabe o que acontece? Só o B, ele faz isso daqui, ó. Só o B puxa os dois elétrons do A. O B puxa os elétrons do A e o A fica como, amigão? Fica aí emprestando esse par de elétrons e o B não usa nenhum dele. O A não perde o elétron dele, não transfere. Continua sendo do A, mas passou a ser do B. Então quer dizer, quando um dos átomos está completo e o outro ainda precisa de um par de elétrons, é aí que existe a chamada ligação dativa, também chamada de ligação coordenada, tá certo? Então você percebe que ela é interessante, porque ela só acontece quando um está completo e outro não. Você viu que nos anteriores não tinha ninguém completo. E é assim que acontece a chamada ligação dativa. Agora veja, por exemplo, na família 2, você só tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons fazem as duas ligações. Fazem as duas ligações significa dizer que ele faz 2 ligações normais, mas não consegue fazer nenhuma ligação dativa. Por que não faz nenhuma dativa, amigo? Porque a dativa tem que ter um par. Veja agora a família 3. Perceba que na família 3, que é a família 13 na verdade, que eu chamo que é a 3A, ele tem 3 elétrons. E você vai perceber que ele faz as 3 ligações. Aí não sobra nenhum par. Ele pode fazer 3 normais e nenhuma dativa. Veja agora a família 14, 4A. 4 elétrons,
Ele tem aí, ó, 4 ligações normais e nenhuma dativa. Agora preste atenção na família 15, ó. Se liga aqui agora na família 15. Perceba que a 15 ela tem 5 elétrons. Mas dos 5, ele só precisa fazer 3 ligações normais. 3 normais. Perceba que sobrou um par. Perceba que sobrou um par. Esse par que sobrou é justamente para fazer a chamada ligação dativa. E aí você tem as ligações da família 15. Aí você pode começar a fazer ligação dativa. Veja a família 16. Como é que funciona a família 16? A mesma coisa, ó. 6 elétrons. Só que ele só precisa fazer 2 ligações normais. Mas ele pode também fazer... Olha que ele tem aqui, ó, 2 pares de elétrons. Ele tem 2 pares de elétrons. Então ele pode fazer também 2 ligações, chamadas ligações, a ligação dativa. Vou subir aqui. E aí o que é que você tem? Você tem a família 17. A família 17, que é a família 7A. Perceba que ele tem 3 pares de elétrons e uma ligação aí que é normal, ó. Então significa dizer que ele faz uma normal, mas ele pode fazer também, ó. Ele pode fazer também 3 ligações dativas. E a gente vai ver para que serve esse negócio, como é que essa coisa funciona. Como é que isso funciona, amigão? Funciona para o seguinte, ó. Quando você fala de ligações sigma e pi. Quando é que a ligação é sigma? Tem umas regrinhas práticas também para quem gosta de decorar. Mas a ligação sigma e pi, ela pode acontecer de 2 maneiras, a depender do orbital. Mas primeiro eu vou lhe dar a regra prática. Qual é a regra prática? Qual é a regra prática? A regra prática diz o seguinte, que a ligação sigma é aquela que você tem a interpenetração, ela é frontal entre os orbitais. Frontal entre os orbitais. Enquanto que a ligação π, ela é paralela. Só que repare que eu botei as observações aí, que a ligação sigma, ela é sempre a ligação simples, aquela simples que a gente viu só um tracinho, ela é sempre sigma. E ela é forte, como eu lhe mostrei antes, ela é mais forte do que a ligação π, é difícil de ser rompida. Agora repara que você tem aqui, ó, a ligação π que eu já lhe falei, a interpenetração que nós temos, ela é paralela. Essa ligação, ela acontece quando tem ligação dupla ou tripla e ela é mais fraca. E como eu lhe mostrei antes, quando tem dupla ou tripla, vai encurtando a distância. Aí você fala, mas eu não entendi, foi nada. Eu sei que você não vai entender nada. O que vai entender é a partir de agora. A partir de agora. Então o que é que acontece aqui? Ó? Existem algumas regrinhas que facilitam a nossa vida. Qual é a regrinha que facilita a nossa vida, amigo? Você tem a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. O decoreba é assim, ó. Sempre que tiver uma simples é sigma, uma dupla, uma é sigma e a outra é pi. Sempre a primeira é sigma. E as outras vão ser pi. Então a primeira ligação é sempre sigma, e se tiver dupla é sigma pi, se tiver tripla é sigma pi pi. Algumas pessoas dizem que tem que fazer uma ordem, pi, sigma, pi, mas isso aí é conversa do povo. Não tem nada a ver isso não, viu? Agora, o certo mesmo, se não quiser ver, você pode adiantar o vídeo aí, eu não sei para quanto tempo que eu estou fazendo agora, depois eu vejo o minuto. Você tem o seguinte, ó, lembra daqueles orbitaizinhos aqui, ó, deixa eu botar para cá, os orbitais px, py e pz, aqueles que nós vimos lá em números quânticos, que é horizontal, vertical, diagonal. Então aqui é o seguinte, ó, o que é que você tem que saber daqui? Você precisa saber o que daqui, ó, deixa eu botar para cá. Aqui é o seguinte, você vai ter os 3 orbitais aí, ó. Só que esses orbitais são em forma de halteres, o vertical, o horizontal e o diagonal. Esses caras, eles são assim, ó. Então você tem vertical, horizontal e diagonal. O que acontece é o seguinte, quando essa ligação vai acontecer, quando eles vão se unir, quando eles vão se juntar, ela acontece dessa forma assim, ó. Repara que os orbitais que são horizontais, eles se interpenetram primeiro. Essa ligação frontal, ela que é chamada ligação sigma, ligação sigma. Enquanto que essa que é vertical e essa diagonal são as chamadas ligações pi. Então, quando o cara chega para você para dizer sigma e pi, não é simples, dupla, tripla, isso é o decoreba, o cara poder fazer rapidinho. Mas o certo é dizer que é frontal e paralela, tá certo? Aí você tem a ligação sigma e a ligação pi. Você fala, e agora? Bom,
Para fazer fórmula, fórmula é o seguinte, você tem uma tabelona bonita, onde você tem que fazer as fórmulas, que são três: a molecular, a eletrônica, ou de Lewis, e a estrutural. Eu tenho aqui uma molécula que é o HCl. Como é que funciona isso? Bom, você escreve H e escreve Cl. Vai buscar as famílias. Vou ficar aqui embaixo logo, para poder não atrapalhar você. O H é da família 1, então ele tem um elétron na última camada, tá certo? Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto, me ajeitei. O Cl é da família 7A, 17. Tem 7 elétrons. Tem 7 elétrons na última camada dele. 7. Como é que funciona isso, amigo? Bom, você faz um compartilhamento. Por que um compartilhamento? Porque o H tem 1, precisa de mais 1. O Cl tem 7, com mais 1 ele fica com 8. E aí você consegue fazer a estabilidade dos dois. 2 elétrons passou a ter o hidrogênio, 8 elétrons passou a ter o cloro. Aí você escreve assim, ó, H, ligação simples, com Cl, e você fechou a primeira fórmula sem maiores problemas, tá certo? Todos são assim? Vamos ver outro. Vamos ver se a gente tem aqui CO2. Aí você escreve assim, ó, OCO. O C vai para o centro porque ele é átomo central. E por que ele é átomo central, amigão? Porque ele tem menos átomos. Tem um C e 2 O. Sempre quem tem menos átomos vai para o centro. Aí o C, ele pertence à família 14. E o O pertence à família 16. Como o O pertence à família 16, você escreve 6 elétrons em cada um. E o C, que é da família 14, como eu disse antes, são 4 elétrons que você coloca. Aí você percebe que o O está com 6, então ele precisa fazer uma ligação dupla. Aí você percebe que ele passou a ter 8 elétrons e o carbono passou a ficar com 6. Então o primeiro O já está estável. Só que o carbono não está, porque ele está com 6 igual a outro oxigênio. Então ficou de boa. Por que ficou de boa? Porque aí os carbonos, o carbono e o oxigênio, fazem também uma dupla. Aí o carbono que tinha 6 com esses dois passou a ter 8. E o oxigênio que tinha 6 com esses dois passou a ter 8. E aí você coloca o seu OCO, beleza pura. E você escreve entre o O e C, ligação dupla. Entre o C e o O, ligação dupla. E você fechou a fórmula estrutural, tá certo? Aí você fala, e qual é o outro, amigo? Como é que eu faço o outro? Bom, agora o HCN. Repare que cada um tem um átomo só. Um H, um C e um N. Então você escreve normal. HCN. Só que o H é da família 1, um elétron. O C é da família 14, que você já viu, 4 elétrons. O N, que é novidade agora, que é da família 5A, família 15, 5 elétrons. Repara que você estabiliza logo o primeiro colocando 2. O hidrogênio passa a ter 2 e o carbono, que tinha 4, passou a ter 5. Então veja que o hidrogênio está ok, mas o carbono não. Como ele tem 5 para ficar com 8, vai precisar de 3, igual ao nitrogênio, que também está com 5. Então ele faz o que ali, amigo? 3 ligações, ó, uma ligação tripla. Uma ligação tripla. Aí repara que você ficou com 8 no carbono e 8 no nitrogênio. Aí veja que você escreve H, simples, tripla, N. E aí você fechou a sua estrutura, tá certo? Bom, vou aqui para cima agora para lhe mostrar o outro. Como é que eu tenho aqui, ó? SO2, como é que fica aqui? SO2, fica OSO. O S é central porque só tem um átomo. Os dois pertencem à família 16. Ambos pertencem à família 6A. Então todos eles vão ter 6 elétrons na última camada. Agora repara uma coisa aqui, preste muita atenção nessa fórmula. Você faz duas, o O passou a ter 8 e o S passou a ter 8. Então quer dizer que aí com o S com 8, o que acontece? Você fica com sua estrutura estável. Só que se você observar seu oxigênio, ele está com 6. E aí, amigão, o que é que vai acontecer? Veja que o S tem um par de elétrons sobrando, que é aquela história que eu lhe falei lá da ligação dativa. Se ele tem um par de elétrons sobrando, esse elétron vai ser compartilhado, vai juntar ele e o O. Ele não vai perder o elétron, mas vai compartilhar com o O. E aí você tem a chamada ligação dativa. Como é que funciona essa ligação dativa, amigão? Ele passou a ter 8, você escreve OSO, e aí você vai ter ligação dupla, e a ligação dativa, que era representada há algum tempo por uma seta. Só que agora a coisa causa um pouco de confusão, porque a ligação dativa é apenas
uma ligação simples. Aí pode fazer confusão com a simples que você já tem. Só que a manha para você saber que é dativa é o seguinte. Repara que o S, o primeiro O tem dois elétrons. Ou melhor, dois elétrons compartilhados. Ou seja, ele fez duas ligações. É o que ele precisa, que ele é da família 16. Como o S já fez duas, você percebe que ele não precisava fazer mais outra. E o O também só está com uma. Então tem alguma coisa errada naquilo ali. Então aquilo que parece um erro, na verdade é hoje, atualmente, a ligação dativa, tá certo? Eu achava que deveriam colocar um outro símbolo. A setinha tudo bem que está fora de moda, que parecia que o S estava dando pro O e não tá. Eles estão compartilhando ao mesmo tempo. Só que aí você se liga, agora vai ter um trabalhinho a mais, né? O S é da família 6, só tem que fazer duas ligações, estaria com 3. E o O, que também é 6, está com uma. Era para estar com 2. Então o que é que isso quer dizer? Que na verdade é uma ligação dativa, tá certo? Isso daí também, para facilitar a sua vida, ó, você pode também chamar isso aqui de ligação sigma. Aqui é sigma, aqui é pi, aqui é sigma, aqui é pi, aqui é sigma, aqui é sigma, aqui é pi e aqui é pi. E aqui sigma, pi, e toda dativa, como é simples, como ela parece uma simples, ela também é sigma, tá certo? E aí você fechou a sua fórmula está fechada, beleza pura. Agora nos oxiácidos é interessante, porque para fazer oxiácido tem que obedecer isso aqui que eu vou escrever, deixar já aqui pronto, porque não adianta nem eu ler, que você não vai entender nada se eu não fizer para representar. Tem que lembrar dessas fórmulas, dessas famíliazinhas. Deixa eu botar aqui minha tabela bonita. E vamos explicar a você isso aqui assim, ó, a partir do primeiro exemplo. Repare que eu tenho um oxiácido, é um ácido com oxigênio, é o H3BO3. O que isso quer dizer? Que eu primeiro começo colocando o átomo central, que é o boro, que é da família 13 aqui, ó. Família 13 e família 3A. O boro, eu coloco ele, aí depois eu coloco em volta os 3 oxigênios e depois coloco os hidrogênios ligados ao oxigênio. Isso aqui serve para qualquer ácido menos 2, que eu vou lhe falar lá na aula de ácido, né? Hoje não. Então, primeiro colocou o central, que é o boro, botou os oxigênios em volta e os hidrogênios com os oxigênios. Aí agora o que eu faço? Bom, os hidrogênios só precisam de uma ligação, já liga logo com os oxigênios. Só que os oxigênios têm que fazer duas ligações. Como uma está com o hidrogênio, cada um faz uma com o átomo central. Aí você percebe que finalizou tudo bonitinho. Só que perceba uma coisa, o boro está com 3 ligações. Cada ligação são 2 elétrons. Como ele fez 3 ligações, ele ficou com 6 elétrons na última camada. Ah, mas não pode ter que ficar com 8. Cuidado. Eu lhe disse que a regra do octeto ela não é uma regra geral. Não é para todo mundo. Então significa dizer que agora, como ele é da família 3, como é que ele vai ter 8? Ele só pode ter no máximo 6, que é justamente o limite dele. E você percebe que a fórmula é justamente a fórmula corretinha H3BO3. Tá certo? Vamos fazer outro exemplo aqui, para você ficar ligado. Vamos botar aqui H2CO3. O carbono é da família 4A, então ele precisa de 4 elétrons. Vamos botar o C central, 3 oxigênios e 2 hidrogênios. Você bota onde você quiser, tá certo? Mas é bom arrumar assim bonitinho. Faz as ligações dos hidrogênios, fechou, morreu. Repara que você tem aqui, ó, 2 oxigênios com carbono, ficou legal. Só que o carbono fez 2 ligações. Falta fazer mais 2 para completar 4. E o oxigênio aqui da direita está sozinho, tem que fazer mais 2, que vão ser a ligação, vão ser 2 ligações, na verdade, que vai ser a ligação dupla. Tá certo? Então veja que aí ficou todo mundo fechado bonito. Todo mundo fechado. Vamos ver aqui o H3PO4. Preste bem atenção aqui agora. Ó. Átomo central P, família 5A. Então vamos nessa. P é o central, 4 oxigênios, 3 hidrogênios. Fecha os hidrogênios e os 3 oxigênios. Show de bola. Só que repara uma coisa aqui agora. O P já fez, ele é da família 5A, família 15. Ele só precisa fazer 3 ligações para ficar com 8. Já fez as 3. Só que ele ainda tem um par de elétrons sobrando aqui. E o oxigênio está precisando desse par. Então ele se aproxima para fazer aquela ligação, chamada ligação dativa, que não é mais seta, agora é um tracinho. Eu botei até de outra cor para você perceber que ali está estranho. Por que está estranho? Porque o P está com 4 ligações e tem um O que está com uma, então aquela ali que está estranha é a chamada ligação dativa, tá certo? Será que a gente aprende mais? Vamos fazer mais aqui. H2SO4.
Repara que aqui, ó, família 16, família 6A, central, 4 oxigênios, 2 hidrogênios. 2 ligações, fechou. 2 ligações, fechou. E o S é 6A. Fechou as duas que ele precisava. Só que o S ainda tem 2 pares sobrando, que é justamente para fazer as chamadas ligações. Aqui a ligação dativa, que agora é um tracinho. Aí você vê que o S foi para 4 e aqueles os oxigênios, o oxigênio com uma só, tá certo? Vamos lá agora para o HClO4, que é 17, família 7A. Cl, 4 oxigênios, 1 hidrogênio. Fechou uma ligação e o cloro fechou uma, morreu aí. Acabou, porque o cloro só precisa de uma, família 7A. 17. Mas ele tem ainda 3 pares sobrando, que vão ser as ligações dativa, que na verdade são ligações simples. Que não são simples, são dativas, mas são representadas iguais à ligação simples. E aí, para o buraco não ficar vazio, eu botei aqui o HBrO3, que aqui o HBrO3 é da família 7A, então aí eu tenho quem? Br, 3 oxigênios, 1 bromo. Fechou? Fechou. Tem ainda 3 pares, mas só precisa usar 2. Só precisa usar 2, então ele vai fazer as duas com 3 pares, mas só precisa usar 2. Só precisa usar 2. Então ele vai fazer essas 2 ligações com o oxigênio, que é a ligação dativa. E aí, vamos fechando. Uma outra coisa que você precisa saber é sobre ressonância, que é a última coisa. Ressonância é quando você tem, na verdade, 2 ou mais fórmulas representando um mesmo composto, mudando apenas a posição dos elétrons. Chama ligação pi deslocalizadas. Como assim, amigo? Só na prática para poder entender, viu, amigão? Só na prática para poder entender. Se eu tenho aqui O3, que é da família 16, 6A. Então são 3 oxigênios. Só que o oxigênio só precisa fazer 2 ligações para poder se estabilizar. Então ele faz as 2. Aí a outra só pode ser dativa, que eu botei até com a cor diferente. Só que você escreveu assim, ó, dupla e dativa. Mas eu também podia fazer assim, ó. Botar os 3 oxigênios, a dupla de um lado e a dativa do outro, que dá no mesmo. Então, essa possibilidade de eu escrever as duas significa dizer que isso aqui é estrutura ressonante. Então, essa ligação π que você tem aí na dupla, ela é deslocalizada, ela pode estar de um lado ou do outro. Então, os cientistas, os químicos, resolveram fazer assim, ó. Em vez de você escrever desse jeito que eu escrevi, você bota as 2 ligações normais e bota um pontilhadozinho, para indicar que as estruturas são ressonantes. Tanto a ligação π, tanto pode estar de um lado, quanto pode estar do outro. É o que se chama de ressonância. Todas são assim, amigo. Deixa eu lhe mostrar mais outro. Quando você pega aqui, eu fiz um quadrinho bonito. Aí eu botei aqui, sabe quem? SO3, que é a mesma família. Aí agora é o seguinte, ó, S com 3 oxigênios. Só que o S só pode fazer uma ligação dupla, que é com o oxigênio que ele faz. E as outras são dativas. Agora eu botei, repare que a ligação dupla eu botei aqui à esquerda. Mas eu podia fazer assim também, ó. Botar ela à direita. Ou então, em vez de colocar na esquerda ou na direita, eu podia colocar ela em cima. Aí repara que eu tenho 3 estruturas que são iguais. Se eu pedisse numa prova, escreva a fórmula estrutural do SO3. Se você escrevesse qualquer uma das 3, estaria certo. Você ganharia a pontuação do mesmo jeito. Então, como ele é da família 6, tem que fazer somente uma dupla, o resto é dativa. E essa dupla pode estar em qualquer lugar. Aí qual é a fórmula mais correta de se fazer? É o chamado híbrido de ressonância. Misturar os 3 e coloca 3 pontilhados. E aí você fecha. Isso aqui, na verdade, também é a mesma coisa quando você tem um íon. Deixa eu sair daqui agora, vou vir para cá, para o canto. Quando você tem um íon, repara que aqui você tem NO3-. Aí o nitrogênio é da família 5A. Mas esse menos que você tem aqui é para dizer que ele está ganhando um elétron, ou seja, ele passou a ser da família 6A. Então, amigo, esse NO3 é a mesma coisa do SO3. O N, que era da família 5, passou a ser parecido, similar, semelhante à família 6. Aí você coloca o N no centro, os 3 oxigênios, faz uma ligação dupla, que já fechou, e como ele está com 6 elétrons agora, a dativa. Repara se não é a mesma coisa. Agora a única diferença é que você bota um colchetezinho e coloca o negativo para indicar, porque a gente sabe que o N é 5. Esse negativo lá em cima indica que ele recebeu um elétron, por isso que ele pode fazer essas ligações. Repara que se não é a mesma coisa. Agora só mudou a ligação
dupla de posição. Repara aqui. Aí agora como é que seria a ressonância? Desse jeito. E aí, amigos, você consegue finalizar, você consegue fechar esses caras. E aí a gente vai chegando ao final de mais uma aula. Espero que você tenha se dado bem, jogado duro. E aí na próxima aula nós teremos geometria das moléculas, tá certo? Joga duro, polaridade, hibridização e essas coisas todas. Então, qualquer coisa, rever a aula, qualquer coisa é só me encontrar pelas redes sociais, tá ok? Valeu e até a próxima. Fui!